Muito bem. Shalom, shalom, meus queridos e queridas, né? Mais uma quinta-feira aqui com vocês e hoje a gente vai estar falando de um assunto muito especial. Olha só, durante todos essas semanas, eu tenho falado muito, do calendário agrícola. Eu tenho publicado muitos posts sobre o calendário agrícola, sobre o plantar, sobre os tempos que Deus determinou para o plantio, para o cuidado, para a colheita, tá? Mas é muito importante também que a gente acrescente outras eh, características, né, dessa colheita. Então, o que que eu quero trazer hoje para vocês? Eu quero trazer hoje para vocês, na verdade, o que que é a colheita na Bíblia, sabe? Precisa realmente que a gente entenda isso. O que que o hebraico diz sobre a colheita na Bíblia? O que que o texto bíblico diz sobre isso? Então, hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai descobrir por que que a colheita, as festas bíblicas, o calendário agrícola de Israel revelam, né, uma mensagem tão profunda, tá? E é isso que a gente vai estudar detalhadamente hoje, tá bom? Mas primeiro, eu quero cumprimentar todos vocês com a Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus, aquela que excede todo entendimento, aquela que é a inteireza nas nossas vidas, a plenitude, né? Seja ela no trabalho, nos estudos, em casa, mas que a gente possa verdadeiramente, né, ser essa interesse, ser essa plenitude no Senhor, ok? É o meu desejo para todos vocês, né? Aqui hoje nós estamos no Zoom, ok? E no Instagram, tá bom? Então a gente está com duas plataformas hoje. Muito bem, vamos lá. O conceito de colheita no hebraico, tá? Ele é muito mais profundo do que simplesmente lá recolher os frutos, recolher os grãos. Não. Para um israelita, tá? Colher significa reconhecer que Deus é o dono da terra, o Senhor do tempo e o provedor da vida. É muito mais profundo, tá? E a colheita, gente, ela não era só um ato agrícola, tá? Não, era muito mais do que isso. É um ato agrícola, sim, mas espiritual, social e profético. Tudo isso junto, tá? E, na verdade, entender a colheita é compreender uma grande parte da mensagem das Moadim, das festas do Senhor, ok? Estava conversando, gente, com uma aluna, né, durante o dia, e ela me disse uma coisa muito interessante, que é muito difícil para quem vive no Brasil fazer na sua mente, né, a transposição do calendário que nós vivemos no Brasil, né, e do calendário bíblico. Por quê? Porque é exatamente o contrário. Vou dar um exemplo. Eu estou no hemisfério norte, exatamente com o mesmo calendário de Israel. Nós agora estamos vivendo exatamente esse tempo da colheita. Nós estamos vivendo o verão, né? E em junho 23 de junho começou o verão aqui. Quando começa o inverno no Brasil, começa o verão aqui. Então aqui todo dia tem uma colheita diferente. Todo dia tem, né? A gente já passou pela cereja, né? Pelo damasco, e agora, né? É hora pela amora. Agora a gente está esperando, né? Vem agora os frutos, ou seja, vão vir os tomates, as berinjelas, né? Vão vir todos esses produtos agrícolas
e culmina e fecha esse ciclo com dois frutos muito especiais, né? Uva e azeitona. Por quê? Porque a uva e a azeitona, elas precisam de todo o sol. Então, se faz essa colheita no final, né, do verão, início do outono. E isso, né, é o mesmo calendário que a gente tem lá em Israel. É igual. Então, o que que acontece? Às vezes, né, fica difícil verdadeiramente falar de um calendário bíblico que é diferente do nosso, mas isso é também um esforço, né, que a gente precisa fazer de aprendizado, não é verdade? Então, vamos lá continuar aqui. Olha só, a palavra colheita em hebraico, tá? A palavra mais usada para colheita em hebraico é katsir. Sir. Ela se escreve com a letra Kuf, né, que é a raiz, o Kuf, o Tsad e o Resh. Tá? Essa raiz, tá? Ela significa cortar, ceifar, recolher. Tá? A ideia central é separar tudo que amadureceu. Tá? E sabe quando que foi o primeiro uso dessa palavra? É lá em Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 22, está escrito: E enquanto durar a terra, né, sementeira e ceifa, ceifa, colheita, recolher, né, katzir. É, Deus, ele ali já estava incluindo, né, a colheita na própria ordem da criação. É. Isso é muito importante, porque ela vem permeando todo o texto bíblico, desde o início até Apocalipse. Sempre. Né? Olha só, o segundo ponto importante é que a colheita depende do tempo de Deus, verdadeiramente. Eu posso semear, eu posso cuidar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E a colheita, então, depende dele, exclusivamente dele. Né? No pensamento hebraico, tem uma palavrinha, né, sim, né? Que significa tudo isso. Lembrando, a colheita, ela não existe fora do tempo. Não adianta você querer, você pode até colher, eu posso ir lá agora e querer colher os tomates, mas não está na hora, eles estão pequenininhos e verdes ainda, eu não posso colher, não é o momento. Tem os sinais para eu poder ir lá e recolher, né? Eles devem estar, né, quase perfeitamente vermelhinhos para eu poder ir lá e colher. Então, tem uma palavrinha muito importante no hebraico com relação a esse tempo, que é et. Et é tempo apropriado, né? Tempo adequado. É a mesma ideia lá de Eclesiastes, quando no capítulo 3, quando fala, né, que do tempo para tudo. Então, é tempo apropriado, tempo adequado. Então, tem tempo de plantar, tempo de crescer, o tempo de esperar e o tempo de colher. Tá? A colheita, ela nunca pode ser antecipada. Ela tem o seu tempo apropriado, adequado. Tá? Um outro ponto importante, gente, é que colheita é consequência. Colheita é consequência. Né? E no texto hebraico, não tem essa questão de enfatizar tanto a colheita, enfatiza o plantio, sabe, gente? O plantio. E aí aparece tantas vezes, né? Quem semeia, né? Quem semeia. Então, o semear
ele é muito falado, né? A colheita é consequência da semeadura. Quem não semeia, não colhe. Não, né? Então, a colheita, ela não é o objetivo principal, digamos assim, mas a semeadura, sim. Por quê? Porque é consequência. É, é, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, é, eu não posso pensar, vou dar um exemplo espiritual até, eu não posso pensar, né? Eu não posso querer o fruto da salvação das pessoas na minha mão, assim, né? Eu ministrei e as pessoas são salvas, né? Eu falei de Jesus e as pessoas são... Não, é esse tempo, ele é do Senhor. Ou seja, e qual que é a minha função? Semear, 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 semear. Entendem? Então, o importante é o quê? É a semeadura. Eu sou fruto de uma semeadura, pelo menos até os meus 18 anos, que semearam na minha vida o tempo todo. O que eu já julguei de folhetinho fora, o que eu já falei que crente era chato quando eu era adolescente, o que eu já fiz, não está escrito. Né? Eu era uma rebelde. Então, imagina, né? Sim, não, que povo chato, que povo chato. Mas, né, no tempo apropriado, no tempo adequado, o Senhor me pegou na curva. Não teve jeito, entende? Então, ou seja, existe, gente, existe esse tempo e a gente precisa, né, verdadeiramente fazer a semeadura sem esperar o tempo da colheita. A colheita vem, às vezes nem é você que vai colher, então, né, semeia. Outra questão da colheita, né, para a gente não ficar esperando tanto, né, ela pertence ao Senhor, ela pertence a Deus Todo-Poderoso. Levíticos capítulo 23, que eu amo esse capítulo 23 de Levíticos, ele estabelece um princípio muito legal, assim, espetacular. Tá? Antes de qualquer israelita, né, de comer quando começa os frutos, antes de comer dos frutos, tá, eles deviam apresentar as primícias, o molho das primícias ao Senhor. Antes de comer, é o bicurim, tá? E não é só um ritual também, é uma festa, fazia parte das festas, faz parte das festas, mas era uma declaração, né? Declaração. A declaração é: esta colheita veio do Senhor e sou grata ao Senhor por isso, né? Nesse caso, o agricultor, ele reconhecia: eu trabalhei, tá certo, eu trabalhei, mas foi Deus que fez crescer, né? Foi Ele que fez frutificar. Quem sou eu para fazer uma laranja da laranja? Não sou nada, não sou ninguém, entendem? Então, a gente precisa entender, nós vamos trabalhar e saber que Deus é quem faz a obra, Deus é quem faz crescer e que a colheita, pertence somente a Ele. Muito bem. E nos tempos bíblicos, tá? Pensa só, a colheita, ela não era nunca recolhida totalmente. Não. Aparece um princípio social, um dos mais bonitos da Torá, né? Que é a questão daquele que não tem condição, né? Daquele que tem escassez. Em Levíticos, no capítulo 19, nos versos 9 e 10, vocês vão encontrar isso. Né? O agricultor, ele deveria deixar todas as extremidades do campo. Se o campo fosse um quadradinho, toda a extremidade do campo, né, ele não devia colher, né, que é a pear.
né? E as espigas, né, deviam ser assim como que esquecidas para alguém ir lá colher, né? E era para quem? Para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros. Assim, a colheita, ela nunca significava acumular tudo, acúmulo, tá? Vou limpar tudo. Mas não. Tinha que compartilhar o lado social da colheita, tá? A obra social. A a provisão de Deus, né, ela deveria alcançar, né, aquele que não possuía terras, aquele que não tinha como plantar, tinha que alcançar essas pessoas. Tá? A vida social, né, natural, ela é muito forte, e isso é um princípio, né, muito bonito e que, né, de outra forma, né, o povo de Israel pratica até hoje. A gente não vê nenhum, né, deles verdadeiramente numa situação de risco sem que o outro não vá ajudar, né? Diferente dos nossos irmãos, que quando um passa dificuldade, o outro pisa na cabeça dele, né? Sim, adoro esmagar a cana que já está quebradinha. Isso é, sim, no nosso meio. As pessoas no nosso meio, elas têm vergonha de falar que precisam de ajuda, né? É, e eu conheço determinadas comunidades, né, igrejas, que tomam a palavra, né, do Senhor que diz, né, que nós não teremos falta de nada. Nós não teremos falta de nada. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Toma isso como nota, e quando tem uma necessidade, tem vergonha de falar que tem necessidade. Quando o Senhor diz que a gente deve compartilhar, né? Ser irmãos é isso, é compartilhar, porque o nosso dever é suportar uns aos outros, né? Não é suportar, né, gente? É suportar no sentido de dar suporte, de ser apoio uns dos outros, né? Eu vivo do outro lado do mundo. Como que eu suporto vocês? Como que eu dou suporte? Né? Se precisar de mim, eu vou ficar 1 hora no telefone, mas eu vou estar disponível. É o meu jeito de ser suporte, né? Então, isso para mim é uma alegria, que é ter essa possibilidade de ser suporte com conhecimento, com uma dúvida ou com alguém que queira se abrir comigo. Não, sim, para mim sim, é uma honra, é um presente de Deus, né? E a gente tem que saber, cada um de nós, onde é que a gente entra nesse apoio, nesse suporte, né? Ó, quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos, né? É como o orvalho do Hermon, é como a água do Hermon que derrete e forma o Rio Jordão, né? E com essa água molha, banha toda a margem, né, as margens do Jordão, e se essa água é usada para regar, para banhar as plantas e para dar alimento. Aí o Senhor diz lá no final, né, que quando a gente está junto, ou seja, vivendo em união, ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Ou, só por isso a gente já devia, né, viver muito bem essa irmandade, né? Mas é assim que funciona, né? Hoje a gente vai ver, né, uma parte dessa jornada da colheita, mas no os aspectos mais profundos, é claro, né? Nós vamos estar estudando lá no workshop no dia 11, né? A gente vai estar estudando 4 horas, 4 horas de estudo, que é de Shavuot, de Pentecostes até Tabernáculo, e vai ser muito bom. Depois eu falo para vocês, né? E a gente também tem, né, em Israel, a Bíblia conta para a gente, né, as 3 colheitas principais. O calendário
agrícola, ele molda o calendário espiritual. Então, olha só, né? A primeira colheita é a colheita de cevada. A colheita de cevada, o molho das primícias, que é levado ali depois da Páscoa, né? É de cevada. Então, a gente tem, né? Pessar, Páscoa e primícias, né? Em seguida. É o começo da colheita, é o início da colheita. Então, terminou a Páscoa, inicia a colheita, cevada, e continua. Ou seja, a colheita, ela vai da Páscoa, né? Ela começa na Páscoa e ela só vai terminar lá em Shavuot, em Tabernáculos, né? Que é final do verão, início do outono. A segunda colheita é o trigo, que é em Shavuot, na entrega da lei, né? Quando comemora a entrega da lei, né? Representa o quê? Já maturidade, entrega da lei. A lei é para que a gente cresça, é para que a gente aprenda, é para que o povo de Israel tivesse uma constituição para se tornar uma nação, para um povo que deveria se tornar uma nação para, né, entrar ali na terra que o Senhor deu a eles. E a terceira, que são os frutos, que é tabernáculos, que aí é uva, figo, romã, tâmara, azeitona, né? Essa é a grande colheita, é chamada de, na Bíblia, de a festa da colheita, de verdade, não é primícias mais, é a festa da colheita, tá? Êxodo 23:16, tá? Retrata isso. Então, e essas três, né, elas têm cada um um sentido, né? É verdade, porque a Páscoa é o começo, né? É o começo da vida, é onde o povo foi liberto, né? E se eu faço um contraponto com a vida espiritual, é onde eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Depois eu tenho, né, a Shavuot, Pentecostes, a entrega da lei, olha, eu recebi o Espírito Santo, ou seja, eu tenho o ensino, né, que me guia, e que seja, vem a maturidade. E em, em tabernáculos é a grande colheita, ou seja, né, é Deus habitando no meio do seu povo, né? Então, assim, é tudo numa ordem muito certinha, tá? Nós estamos esperando tabernáculos, né, gente? Porque nós estamos esperando ardentemente, tá? Muito bem. Dentro desse tema colher, recolher, a gente tem um verbo nesse sentido que é o asaf. Asaf significa recolher, ajuntar, reunir. É usado tanto para frutos quanto para pessoas, tá? E Deus, por exemplo, Deus reúne Israel, né? Assim como o agricultor reúne a colheita, né? E não é por acaso que tem o nome, né? Asaf. Asaf. Alguém conhece algum Asaf? É. O nome Asaf significa aquele que reúne, aquele que ajunta. Um nome bonito, não é? Aquele que reúne, aquele que ajunta. Então, tem esse verbo também que é usado. Mais uma coisa para vocês aprenderem aí. Né? Agora, gente, a colheita, ela também está ligada a algo com relação à justiça de Deus. Ela está ligada a julgamento. Então, colheita também está ligada a julgamento. Os profetas utilizavam frequentemente a linguagem da colheita, às vezes não usando a palavra colheita, mas usando ceifa, usando uma outra palavra no lugar, não usando katzir, mas usava uma outra palavra, né? Por exemplo, no livro de Joel, no capítulo 1, no verso 11, está escrito assim, né? Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita no campo
pereceu. Era um julgamento, tá? Em compensação, a gente tem Joel 2:25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Já era uma compensação, né? Isaías, também fala lá em 17:5, de colheita como imagem de juízo. Será como quando o ceifeiro ajunta a colheita e com braço, né, ceifa as espigas. Será como quando se colhem as espigas no vale de Refaim. Né? E são diversas imagens durante a Bíblia. Né? Bem, tem o joio que cresce junto com o trigo. Os dois são colhidos juntos. Um vai para o fogo, o outro é alimento, gente. Né? Mas, claro, né? Tem um outro texto de Isaías também, 24:13, né? Como no sacudir da oliveira, como no rebuscar da vindima. Sacudir da oliveira é como que colhe a azeitona, tá? Hoje é uma máquina que faz, gente, mas na verdade era sacudir a árvore e cair os frutos no chão. Não tem como pegar uma a uma, né? Eu tenho 6 ou 7 aqui em casa. É tudo na base de sacudir para cair no chão. Aí a gente pega, entendeu? É assim, a gente vai aprendendo essas coisas também, gente. Ou, né? É, rebuscar. O rebuscar, gente, é a palavra em português que é a tradução do pear, que é aquele de deixar os frutos sem colher para as pessoas pobres, é aquele social, tá? É o rebuscar. Bem, Isaías 32:10 também menciona a perda da vindima e da colheita futura, tá? E Isaías 9:3 já fala da alegria como na colheita, né? Depende muito da tradução também, tá? E aí vocês vão achar em Jeremias, vocês vão achar em Miqueias, né? E aí, o que que acontece? A colheita, ela tem a imagem de, né? O sentido de, às vezes, prestação de contas, julgamento, separação, compensação, né? Ela tem vários sentidos, né? E essa ideia, ela acaba permanecendo lá no Novo Testamento, né? E aí a gente vem assim, né? O que Yeshua ensinou? O que Yeshua ensina? Jesus, o Cristo. Tá? Jesus diz assim: a seara é grande. Ele usa essa imagem totalmente conhecida dos judeus. Totalmente conhecida. Ou seja, para quem já vinha desde sempre plantando, colhendo e participando das moadinhas e tudo mais, chega uma hora que sim, né? A seara é grande, ou, né? É, é normal, um conceito que para eles é profundamente hebraico esse conceito, né? E o que acontece com o texto do Novo Testamento? O texto do Novo Testamento é escrito em grego koiné, concorda? Todo mundo sabe disso. O grego koiné foi um idioma que existiu de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Parece que ele veio só para escrever o texto bíblico, gente. É incrível. Mas, né, o Senhor é bom, escrito em grego koiné. Não é o melhor grego, mas é escrito em grego koiné. Então, a mente, a ideia, o pensamento hebraico foi retratado num outro idioma, foi retratado no grego, ok? Muito bem. Então, o que acontece? A palavra grega, ela, naquele tempo, ela devia traduzir, ela devia manifestar, né, o conceito de forma muito profunda, porque era um conceito que vem lá no Antigo Testamento, né, repassado de geração em geração. Né?
E como foi escrito em grego para que todos lessem, ó, tinha essa questão do conceito. Mas muitas vezes tem textos no Novo Testamento que a gente só entende quando a gente volta lá no hebraico, no Antigo Testamento. Aí você fala assim, entendi a expressão. Porque verdadeiramente, às vezes, o grego não dava conta dessa tradução mesmo, né? E que o conceito é que a humanidade ela estava madura para receber o reino, né? E aí ela é comparada a um campo pronto para ser colhido. Olha só a ideia. Olha o que Jesus estava dizendo. Olha só, que as pessoas eram como um campo maduro, preparadas para receber o reino. E a ordem dele foi: ide, fazei a colheita, ide, indo por todo mundo, né? Fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, é essa colheita, é essa a missão, né? Que ele nos deixou. E fazendo discípulos e batizando-os. Né? Essa é a missão. Tá? O maior ensinamento, né, no hebraico sobre colheita talvez seja o seguinte, né? Na mentalidade ocidental, a gente pensa assim, tá? Plantar, colher. Planta e colhe. Planta e colhe. Muitas vezes não vem nem a palavra semear. Mas, na mentalidade hebraica, né, vocês podem acompanhar o texto do Antigo Testamento, ele é maravilhoso nisso. Na mentalidade hebraica, tudo vem de Deus. Então, o Senhor promete, o homem semeia, ou seja, o homem semeia sobre a palavra dada por Deus. O homem faz tudo, sim. Isso é emuná, fidelidade, né? A gente faz sobre uma palavra, porque o Senhor disse, eu fiz. Então, o homem semeia e aí Deus envia chuva temporã, chuva seródia, o sol, as estações. E aí, com tudo que Deus envia, a planta cresce. O homem cuida, tira os matinhos, limpa, tá? E a planta vem e cresce. Quem dá o crescimento? O Senhor. E o homem faz o quê? Colhe. Ou seja, o agricultor trabalha, sim, né? Mas Deus é que produz a colheita. Deus é que produz a colheita. E é uma conexão, né, extraordinária. Por quê? Porque o Senhor, em união com o homem, né, vem o fruto. O Senhor propicia tudo para que o homem possa ter o fruto. Quantas vezes a gente já repetiu, né, que a gente, né, fala do Senhor, a gente proclama as boas novas, mas quem salva, quem faz o trabalho é o Espírito Santo, né? Sim. Então, muitas vezes, olha só, gente, a palavra de Deus é isso. Muitas vezes, né, eu estou dizendo a mesma coisa, mas de um modo diferente, usando o quê? Mostrando para vocês que isso é um conceito arraigado no texto bíblico, completamente arraigado, né, lá no hebraico. Sim, sim, e muito profundo, tá? As 7 festas bíblicas principais, elas acompanham
o calendário agrícola, né, de Israel. E isso não é uma coincidência. Sim, gente, não, né? A sequência de Pessah, no início da colheita, né, cevada, quando Deus liberta. Shavuot, que é a colheita do trigo. Deus ensina para formar um povo. Depois, né, Sukkot, que é tabernáculos, é a colheita final dos frutos. Deus habita com seu povo e celebra com seu povo a abundância. Nós, presta atenção, nós passamos por pensar. Nós conhecemos o Senhor, fomos libertos do pecado, libertos do mundo, não é? Bem, depois, por Pentecostes, né? Pelo ensino, pela formação, pela santificação e, né? Estamos esperando a colheita final. Deus habita no meio do seu povo e celebra a abundância. O Senhor vai voltar e viveremos para sempre com Ele. Eita! Entendem? Então, é isso, sabe? Entre Shavuot, entre, né, lá, Shavuot, a entrega da lei, Pentecostes, e Tabernáculos, existe um período de crescimento, né? E durante esse intervalo, né, os frutos amadurecem, precisam ser colhidos, né? Espiritualmente, isso nos ensina que Deus ele não está só interessado em nos salvar, mas ele está interessado em nos transformar para que a gente dê fruto. Né? Então, a colheita no hebraico, ela não é um fim de um ciclo, né, agrícola. Ela, na verdade, é a imagem da fidelidade de Deus ao longo de todo o processo. E essa é a grande lição. A agricultura bíblica revela uma verdade espiritual. Tá? O agricultor prepara a terra, semeia, trabalha com diligência, mas depende completamente de Deus para que a vida brote. Nós estudamos, nós nos dedicamos, né, nos debruçamos, mas somos completamente dependentes do Senhor para dar fruto. Entendam isso? Completamente dependente, porque esse crescimento é Ele que dá. Tá? E a nossa caminhada espiritual também exige fidelidade, perseverança, confiança naquele que controla nossas estações, controla a nossa vida, sem dúvida. Né? E, gente, por isso Israel celebrava a colheita. Né? Ele não comemorava só a abundância de frutos, celebrava a fidelidade do Senhor, né? Que havia cumprido a promessa de chuva, de sustento, de vida ao povo. Então, ou seja, a colheita, antes de tudo, é né, um ato de adoração, digamos assim, né? Adoração. E hoje é isso, né? A gente precisa verdadeiramente mergulhar, né? E olhar para o texto com esses olhos para que a gente possa perceber a grandeza da fidelidade, do amor, né? Do cuidado do Senhor com as nossas vidas. É algo extremamente, né? É maravilhoso, né? E, gente, olha só, né? Em 40 minutos aqui, né? 40 minutos. Muita coisa aqui, né? Eu passei muito alto, né? Mas pensa que no workshop a gente vai, né, trabalhar o significado, né, do hebraico e profético de Shavuot, o paralelo entre o Sinai e Atos 2, né? O silêncio entre as festas, porque são 4 meses na Bíblia que silêncio completo, né? E aí
trabalhar, né? Yom Teruah, que é trombetas, né? O chamado por despertar, Yom Kippur, festa da expiação e a reconciliação, tabernáculo, Sucote, a esperança do reino futuro, com todas as palavras-chave em hebraico, conexões entre Antigo e Novo Testamento e as aplicações espirituais, né, para esse tempo que a gente está vivendo, né? E mais do que uma aula sobre festas bíblicas, né, é uma jornada para a gente verdadeiramente entranhar, para, sabe, inculcar esse calendário profético das Escrituras na nossa mente. Porque às vezes a gente tem falta, né, disso. E isso são marcos, né? Marcos de revelação, né? Do derramamento do Espírito, da esperança futura associada, né? Às festas, como no caso da colheita, né? E lá no workshop, ou seja, é ao vivo, né, durante 4 horas, mas o conteúdo vai ser gravado, vai ficar disponível o tempo todo para quem quiser estudar depois e com material, né, complementar em PDF para você estudar também. Então, você não vai ficar, né, só assistir ali e acabou, não. Você vai estudar, poder estudar depois, tá? Ou seja, se você quer compreender com profundidade esse assunto. Se você quer, né, ver, conhecer essas palavras-chave em hebraico, o significado delas, para você continuar estudando, você vai ter ali também. Conectar, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento e entender esse significado profético calendário. Ó, esse workshop é para você, tá bom? Então, né, o link está lá na bio do Instagram. Se você quiser, você me manda mensagem que eu te mando também o link, né? E isso, a gente vai estar junto lá, tá bom? Olha, gente, e na próxima semana a gente vai estar aqui de novo, no mesmo Bet Hora, no mesmo Bet Canal, né? Na próxima semana a gente um pouco vai continuar esse assunto, porque na verdade a gente precisa verdadeiramente cada dia, assim, quando a gente quer inculcar um assunto, gente, a gente tem que estudar ele mais vezes. Cada vez que eu venho aqui, vocês retêm 25% das informações. Então, eu tenho que voltar de novo e continuar falando do assunto para que isso fique, né, mais claro ainda e aproveitar, porque a gente está vivendo esse tempo, né? A gente teve Pentecostes, passou, e a gente vai ter Shavuot Tabernáculos só lá em outubro. Aproveitando que a gente está nesse período, a gente vai estar falando disso também. E outra coisa, quem acompanha lá o canal do Telegram, onde tem os estudos das porções toda semana, vê sempre essa questão da conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, porque toda vez que a gente estuda uma porção do Antigo Testamento, a gente vê o texto correlato no Novo Testamento. E é muito bom. Então, também fica a dica, tá? Todo sábado tem estudo novo, tá? No canal do Telegram, tá? Ó, gente, ó, meu abraço, né? E é muito bom estar com vocês aqui. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Né? A Célia já está lá dentro do workshop, né? Aí tá lá, 4 horas de castigo, mas vai estar estudando, né? Com a graça de Deus, tá? Ó, meu abraço, a gente se vê na próxima semana. Shalom! Tchau, gente!